Charqueadas Debate de Educação chega à sua 7ª edição. Essa série de vídeos que vem desde 2022 debatendo com convidados diversos temas relacionados com a educação. Neste episódio, estamos retornando à questão da saúde mental. Um tema, apesar de muito mencionado depois da pandemia entre os educadores, ainda é cercado de dúvidas, estigmas e até equívocos. Para nos ajudar a saber mais sobre isso, teremos a presença de Alexia Turks, psicóloga clínica cognitiva comportamental que atua em Arroio dos Ratos, autora da obra Perfil Criminal e também palestrante. Mas antes de entrarmos no tema, eu vou pedir para a Alexia se apresentar. Eu sou psicóloga em Arroio dos Ratos, né? Atendo no consultório particular, no espaço terapêutico, junto com outras colegas que também são psicóloga, fono, né? Psicopedagoga. E eu também estou atualmente na escola cenecista, dando aula de psicologia e ética, né? Agregando ali na escola também, no ensino médio, um projeto de vida. E dou palestras também, e agora estou aqui novamente, convidada por ti, né? E é sempre um prazer poder fazer parte e agregar de alguma forma com conhecimento sobre saúde mental, que é o tema que eu mais gosto de falar. E quando nós falamos em saúde mental, né? Nós estamos nos referindo exatamente ao quê? A palavra que define, ao meu ver, saúde mental é bem-estar, né? É tu buscar uma forma de viver que te gere qualidade de vida também, né? Quando eu costumo falar sobre equilíbrio, eu costumo também passar para as pessoas que o equilíbrio ele não é sempre 50% de uma coisa e de outra, né? É tu também entender que o equilíbrio ele está dentro daquilo que está confortável para ti de uma forma saudável. Eu sei que isso está me gerando um bem-estar, isso está fazendo ou trazendo para a minha vida coisas que mais me favorecem do que me trazem prejuízo. Então, a saúde mental, ela acaba sendo ligada ao bem-estar, ao equilíbrio que tu busca para a tua vida e que nem sempre é 50%. E quais seriam os principais fatores que caracterizam um ambiente saudável em termos de saúde mental? Num ambiente familiar, é saudável ou é esperado que a gente tenha ali uma escuta, uma organização dos próprios recursos, das próprias ferramentas, das nossas próprias coisas que a gente costuma ter acesso, né, do nosso material, do trabalho, da casa, das tarefas, das divisões de tarefas com as pessoas que compõem o teu núcleo familiar. E esse ambiente, ele vai ter vários aspectos. Ele vai ser familiar, ele vai ser dentro das amizades, ele vai ser um ambiente de trabalho, né? Então, quando a gente fala de ambiente, a gente tem que falar também desses aspectos, né? Que ambiente que eu estou falando. Mas por ter vários ambientes na nossa vida também, familiar, a gente espera que tenha essa escuta, o diálogo, a compreensão, a organização do próprio ambiente para receber essas demandas, essas divisões. No ambiente de amizade, como eu citei anteriormente também, quem são as pessoas que compõem esse ambiente, esse núcleo, né, das pessoas que eu estou cultivando na minha vida, trazendo para minha vida. São pessoas que de fato me beneficiam e eu beneficio elas, tem essa troca, esse compartilhamento. E uma das coisas que eu costumo dizer é: nem todos os dias ou nem todas as fases da minha vida eu estou conseguindo oferecer algo a alguém, mas eu preciso ter pessoas que me ofereçam um acolhimento, né? Porque em um momento em que eu recebo um acolhimento e consigo estabelecer o meu equilíbrio mental, eu também vou passar a oferecer para elas algo que eu antes não estava conseguindo, né? Então essa troca nem sempre é imediata. Ela vem quando eu também consigo me restabelecer, oferecer ao outro que está ali comigo, né? E o outro também vai fazer isso comigo, porque isso se chama rede de apoio, né? E nem sempre a rede de apoio vai ser a família, né? Porque às vezes a gente está ali crescendo, se desenvolvendo, construindo o nosso individual, o nosso indivíduo para a sociedade, e esse amadurecimento, essa construção não está dentro de casa, está faltando dentro de casa, né? Ela vai ser construída com as pessoas que eu vou cultivando no caminho, né? Que eu vou conhecendo pessoas que vão me enxergar, e a gente precisa de pessoas que nos enxerguem, né? Então, a organização, a escuta, o diálogo, né? Tudo isso compõe um ambiente
que traga saudável, que traga bem-estar. Quais os sinais de alerta, né, que todos nós devemos prestar atenção para se evitar esses danos à saúde emocional? Essa é uma pergunta muito importante e que a gente tem que aprender a ver esses sinais, né? Porque nós costumamos a entrar no piloto automático e vivemos assim uma vida inteira, né? Corajosas são as pessoas que conseguem enxergar esses sinais a tempo e buscar essa ajuda. Uma das coisas que eu costumo fazer em atendimentos é perguntar como é que foi a semana e as respostas costumam sempre ser as mesmas. Foi tranquilo, não aconteceu nada, né? E isso sempre me chama muita atenção, porque essas respostas, elas são automáticas de pessoas que não percebem a sua própria rotina, não percebem o seu dia a dia. Uma das coisas que eu também costumo fazer, né, os pacientes pensarem quando eu te pergunto como é que foi o teu dia, eu pergunto como é que foi a tua semana, eu não estou esperando saber se tu foi até a padaria, se tu foi até o mercado, se aconteceu um grande evento, né? Eu estou esperando tu perceber que às vezes tu tá ali sentado, tomando um chimarrão, ou tu tá ali na beira da tua cama, sentadinho, quietinho, isolado de todo mundo, e daqui a pouco tu tá pensando vários problemas juntos e não tá conseguindo resolver nenhum, né? Quando tu passa a perceber assim, poxa, eu tô aqui sentado sozinho, ninguém tá me escutando, ninguém tá me compreendendo, eu tô tentando falar o tempo todo e as pessoas não estão escutando o que eu estou dizendo. E isso são sinais que a gente tem que começar a praticar na nossa vida, porque isso acaba sendo um fator que influencia numa queda de humor, num dia mais cinza, mais para baixo, mais chateado, aborrecido, triste, porque é normal a gente sentir as nossas emoções, a tristeza, a raiva, a alegria, né, a angústia, enfim. As nossas emoções estão aí para serem sentidas, a gente deve senti-las. Mas quando isso acaba prevalecendo, quando isso acaba tendo uma forma mais recorrente de acontecer, né, potencializada, eu passo o dia inteiro na cama, eu passo o dia inteiro irritada, eu passo o dia inteiro pensando nas mesmas coisas e não consigo resolvê-las. Isso se estende para 2 dias, uma semana, daqui a pouco são 2 semanas, daqui a pouco é um mês, daqui a pouco tu tá lá numa sala de aula, tu tá lá atendendo um paciente, daqui a pouco tu tá lá atendendo o público dentro do teu trabalho, falando com os teus amigos e tu tá falando da mesma coisa o tempo todo, tu tá tentando organizar uma forma de explicar para as pessoas que tu não tá bem e tu não tá dizendo que tu não tá bem. As pessoas estão te perguntando, olha, Paula, como é que tu tá? E tu tá dizendo assim, não, eu tô bem, tranquilo, mas eu tô te sentindo mais aborrecida, né? Aconteceu alguma coisa? Não foi nada, e tu volta para casa com aquilo, né? Então, acaba sendo alguns sinais que tu não está conseguindo te expressar, que tu não está conseguindo resolver, que tu tá já num vício, num piloto automático daqueles teus problemas e tu não tá conseguindo sair disso sozinho. Claro, a gente escuta muito de que a depressão, a ansiedade, né, a síndrome do pânico, outras questões que envolvem o emocional são besteira. É falta disso, é falta de fé, é falta de exercício físico, é falta de ter amigos, é falta de sair, é falta de trabalho. Mas não é. Não é, sabe? Não é a falta de tarefas. Às vezes é o excesso dessas tarefas também. Muitas vezes isso vai sendo construído diariamente por tu colocar, por ser uma opção, muitas vezes tua, nem sempre, mas muitas vezes é uma opção tua de tu colocar em segundo plano a resolução de alguns problemas mais simples, que começam simples e depois vão se tornando uma bola de neve e quando vê tu não vai dar conta. E uma das coisas que eu passo a ensinar para as pessoas a gente não vai dar conta de tudo. É verdade. E a gente tem que assumir isso. A gente não vai dar conta de tudo, a gente não tem que dar conta de tudo e a gente não pode romantizar essa superprodutividade, essa hiperprodutividade das coisas.
né? E os sinais, eles vêm de uma forma muito sutil, no detalhe, né? É um dia que eu acordo indisposta, no outro eu acordo indisposta de novo, e eu acho que isso é uma besteira porque eu só tô cansada. Pensando nisso, assim, quais são os principais fatores que contribuem para um ambiente que preserve a saúde mental? E aí eu já entraria na questão da escola, né, da educação, né? Existem vários fatores que contribuem para que esse ambiente realmente ele preserve a saúde mental, né? De todos que integram esse ambiente escolar, né? Assim como tem os sinais de alerta que a gente tem que ficar atento, e que são detalhes, né, que vão sendo construídos, a gente também, quando a gente vai falar de escola, isso é algo que eu falo muito, gosto de estar inserida nesse meio, né, porque contribuiu muito para a minha visão como profissional da saúde mental estar dentro deste meio educacional, né, estar dando aula. E ali eu consigo ver muitas coisas diferentes e formas de abordagens que podem contribuir, inclusive quando eu escrevi o livro com o Luan, né, do Perfil Criminal, eu fiz questão de colocar a respeito da escola nesse livro, porque isso... Falar da escola é falar também das pessoas que ali estão, né? E aí quando tu vê um jovem, um adolescente... marginalizado, vulnerável, tendo atitudes violentas dentro da escola. E muitas vezes tu vê uma escola não recebendo isso bem e taxando esse jovem, dizendo assim, realmente esse aluno não vai ser nada, não vai ter um futuro porque ele é assim mesmo, esse é um aluno problema, né? O aluno problema é o aluno que tira todos do eixo. Mas ele está tirando todos do eixo porque é a única forma que ele sabe ser, né? E a escola talvez seja o único lugar que possa proporcionar para ele um outro caminho. Os próprios funcionários, os próprios professores, orientadores, diretores, a rede, acaba sendo a rede de apoio desse jovem, né? E eu, por estar inserida e sendo solicitada, quando vou lá dentro, eu vejo que isso também faz parte da rede, né? De estar ali no auditório, num espaço, uma sala de aula, uma roda de alunos e eu ali proporcionando saúde mental para eles, que é algo que às vezes eles nunca viram na vida. Né, falar sobre eles. Sim. Né, e isso é muito interessante porque os benefícios que uma escola pode trazer para os alunos é também tu inserir essas dinâmicas básicas, simples, de levar um profissional, de levar um convidado, de trazer alguém que tem uma história de vida, de superação, de dizer, olha, essa pessoa já teve uma vida muito vulnerável, já teve uma vida de muita violência e tá aqui. Né? E ela transformou aquilo em algo bom porque a escola trouxe isso, né? Porque a escola conseguiu mostrar um novo caminho, né? E quando a gente fala assim, a gente tem que olhar para os alunos porque eles não estão bem. E aí daqui a pouco o professor não está bem também, para estar bem, para passar algo bom para eles. Né? Então tudo isso precisa ser visto como um todo, é todo mundo junto, né? São os alunos, mas antes são os professores, os funcionários, a escola, o diretor, o orientador, porque são as partes fundamentais para poder proporcionar, construir algo bom. E para que isso seja uma parte fundamental, né, para que funcione essa estrutura, também a escola também precisa chamar esses profissionais da saúde mental para estarem lá dentro, para olhar para os profissionais, não só os alunos, né, para estar atento e escutá-los, a compreendê-los e ouvir de uma forma... A gente sempre fala isso, né? Quem é que cuida do cuidador, né? Pois e neste caso, assim, a gente sabe o quanto é importante, porque a escola hoje, ela absorve toda uma questão, né? Sim. Social, uma questão, e tem a questão educacional, obviamente, que é o foco, né? Mas não tem como separar as coisas, né? Os alunos estão ali, os professores, sem falar da inclusão, né? De todas essas questões que estão lá no ambiente escolar. E nesse sentido, a gente pensa assim, como a gente pode manter esse ambiente escolar menos estressante, né? Onde todos
e todos que compõem a comunidade escolar, a família, os funcionários, a equipe diretiva, os professores e os estudantes, né? Como eles vão estar nesse ambiente. Então, a gente precisa trabalhar para que, de fato, esse ambiente seja um ambiente acolhedor, um ambiente de diálogo, né? Primeiro, a gente não pode romantizar essa hiperprodutividade, né? A gente não pode romantizar que os funcionários, os professores principalmente, né, a equipe como um todo, precisa só produzir e ninguém escutar. Claro, existem as exigências que elas precisam ser atendidas, mas para que essas exigências possam ser atendidas, eu preciso cuidar das pessoas primeiro, eu preciso tratá-las como gente. Né? Eu preciso entender que algo só funciona a partir do momento que essas coisas estão prontas para funcionarem. Porque senão não vai funcionar, vai ser uma peça quebrada, né? Então, eu vejo como uma possibilidade de manter o ambiente escolar como um ambiente saudável para todos, trazendo justamente essas dinâmicas para também os funcionários, né? De ter ali um profissional capacitado, apto, disponível para essa demanda escolar, voltada principalmente para os profissionais que estão ali, né? Ter essa orientação desses profissionais dentro da escola. Muitos alunos com crises de ansiedade, né? Isso dito por orientadores, que inclusive não tem em todas as escolas, mas que o orientador ele tem atendido, né, esses alunos no cotidiano ali com crise de ansiedade, crianças que fazem automutilação, né, situações que nós temos enfrentado assim no dia a dia da escola, né? É claro que isso vai gerar uma ansiedade muito grande, porque tu vai ter que gastar uma energia, uma comunicação, uma socialização muito grande, e o teu nível de tolerância baixou muito. Né? Porque tu não estava usando a tua tolerância, a tua paciência, o hábito de escutar o outro, e resolver a frustração também é um problema, porque eu fiquei muito tempo, que eu digo são todos, né? Todos ficaram muito tempo sem usar esse recurso, eu vou te escutar. As pessoas passaram a pegar o celular e, eu quero um vídeo, agora eu não quero falar contigo, eu vou te bloquear, eu vou desbloquear. Então, recursos muito simples, muito rápido, né? A pessoa está ali, eu tenho que lidar com ela, e às vezes o que ela vai dizer pra mim, eu não vou poder bloqueá-la. Quando vê essa criança, esse adolescente não sabe o que está sentindo, não sabe o porquê que o corpo está se manifestando dessa forma, dores de cabeça forte, ânsia, de vômito, ou até mesmo o próprio mal-estar. Então, esses desconfortos foram acontecendo e essas pessoas não foram entendendo o que estava acontecendo, porque nunca foi explicado o que é isso. Você vai pensar, o que está acontecendo comigo? Uma náusea forte, uma dor de cabeça forte, uma vontade de chorar, uma irritabilidade. O que está acontecendo comigo? Né? E aí, quando eu ver uma criança de 6 anos, é um adolescente de 14, né? É um jovem de 18, e aí isso vai trazendo um prejuízo enorme para a vida deles. E é importante que a escola entenda que, a partir do momento que os alunos não conseguem entrar na escola, né, a gente tem que transformar esse ambiente, essa sala de aula, em algo acolhedor, mais acolhedor. Não é só, vou entrar na sala, depois eu te escuto. Né? Precisa existir esse acolhimento dos alunos que estão passando por essa situação e uma prevenção de uma forma didática, leve, diferente, mostrar o que a nossa mente é capaz de produzir, comandar no nosso corpo, quais são esses sintomas que podem ser sentidos em níveis diferentes de conhecimento, de receber aquela informação. As crianças menores, a gente tem várias dinâmicas que podem ser feitas para eles compreenderem que existem monstrinhos dentro da gente que podem nos prejudicar a nossa vida, né? E nos gerar medo, insegurança. Outros com recursos de um conhecimento um pouquinho maior dos adolescentes, de dizer, olha, isso acontece, mas não quer dizer que vai acontecer sempre, mas pode ser normal acontecer quando eu não estou bem. A gente precisa normalizar a questão de não estar bem para a gente poder saber pedir ajuda, né? As pessoas se distanciaram, desaprenderam a conviver e estão redescobrindo uma nova forma de se comunicar, talvez um pouco mais violenta, mais indiferente. Aqueles que já tinham empatia continuaram sendo empáticos, aqueles que já tinham dificuldade aumentaram a sua dificuldade, que daí vem um pouco daquela visão das próprias pessoas, né? Quem era ruim passou a ser pior e quem era bom continua sendo bom. Mas não é tão simples assim, né? Existem dificuldades das pessoas.
de vínculo, de afeto, de comunicação. E essas pessoas que já não tinham esse acesso ou talvez a facilidade de se comunicar e de conseguir criar um vínculo, se distanciaram ainda mais, né? Não é que ficaram mais maldosas, piores, se transformaram em monstros. Elas potencializaram algo que elas já tinham dificuldade. Nós sabemos o quanto é importante o poder público, o executivo, as prefeituras, tratar das questões de políticas públicas, né, para o enfrentamento dessa problemática que a gente abordou aqui. Nesse sentido, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa rede de apoio, né, às pessoas que têm esses problemas emocionais. Como é que poderia, que recado a gente deixaria, assim, para as famílias, para a escola, né, para a sociedade como um todo em relação a essa rede? A gente tem que entender, né, independente de ser família, mas principalmente como família, amigos, né, pessoas que vão compor a nossa vida num trajeto bem longo, que não vai ser uma linha reta, vai ser uma linha cheia de desvios, né, curvas, uma estrada cheia de buracos, cheia de obstáculos, né? E isso vai acontecer com todos. A gente tem que priorizar o seguinte: a gente tem que entender que, por mais que a gente não consiga escutar uma pessoa, por mais que a gente tenha as nossas dificuldades, por mais que a gente não consiga se comunicar tão bem quanto outras pessoas que a gente vai usar de referência, que a gente faça o mínimo, que a gente ofereça pelo menos o básico de humanidade para as pessoas, né? Por mais que a gente possa vir de uma família com violência, com incompreensão, com as suas limitações, que a gente busque pessoas que nos ofereçam o oposto, para que a gente não vá reproduzir o que a gente aprendeu. Não é porque nós vamos vir de um lugar que não nos ensina algo bom que vai ser somente isso que eu vou oferecer para as pessoas. Não é porque eu vou sofrer no caminho que a minha vida vai ser sempre um sofrimento, né? Que eu possa enxergar no outro que está do meu lado uma possibilidade de aprender com ele algo diferente, né? Que a minha família possa ser talvez ensinada por mim aquilo que eles não souberam me passar, porque eu também posso ser o único a enxergar uma possibilidade diferente e ensinar isso àqueles que não souberam me ensinar também, né? Isso é uma das coisas que eu também tento passar para aqueles que buscam uma ajuda comigo, né? Um auxílio comigo, né? Às vezes tu entra num pensamento de que a minha vida é assim e, portanto, eu vou ser sempre assim também. Quando as pessoas, algumas pessoas generalizam assim: ninguém me escuta, ninguém gosta de mim e ninguém está enxergando as minhas qualidades, então talvez eu não tenha. Quando a gente entra nesse pensamento de generalizar, isso é até algo que as pessoas, eu quero passar para as pessoas, inclusive aqui nessa fala, que a gente não escute tudo que a gente pensa. Não é porque a gente pensa que esse pensamento é uma verdade. Não é porque a gente escuta das pessoas determinadas falas negativas a nosso respeito que elas sabem mais de nós do que nós mesmos. Que nós possamos dar essa oportunidade para nós de poder escutar um outro lado que diz assim: não, peraí, algumas pessoas estão me vendo assim, não são todas. Algumas pessoas não estão me escutando, não são todas, né? Algumas pessoas não estão me compreendendo, não são todas. E muitas vezes essas algumas pessoas têm nome e sobrenome, têm um destino. São as pessoas que eu exijo e são pessoas que não conseguem me entregar mais do que isso. E aquelas que estão tentando me proporcionar algo melhor, eu não estou dando a devida importância, e são essas que vão fazer uma diferença e vão compor essa rede de apoio que de fato eu preciso para a minha vida. Então, o meu recado seria: abre os olhos para as pessoas que querem entrar na tua vida e agregar na tua vida, te trazer esse bem-estar que é o que eu defino como saúde mental, e não feche os olhos para aquelas que não conseguem te entregar, mas permitam que elas sigam no caminho delas, aprendendo do tempo que elas precisam
para poder enxergar aquilo que talvez um dia tu pediu. Primeiro, agradecer as pessoas que nos mandaram questionamentos, perguntas, professores, pais, né, mães, mandando questionamentos para que a gente pudesse fazer a abordagem aqui, Alex. Obrigada pelas palavras, assim, essa abordagem que tu fez realmente é importante para que a gente possa refletir sobre a saúde mental dentro e fora da escola, né? Então, eu quero já dizer o quanto é importante a gente primar pela questão da saúde mental no interior da escola, né? De que a gente possa ter cada vez mais políticas públicas que possam trazer isso, né, para o interior da escola, dar esse suporte que a escola precisa muito, né? E convidar todas as pessoas a compartilhar este vídeo, né? Deixar o seu comentário e sugestões para as próximas edições que nós iremos fazer do Charqueados Debate Educação. É muito importante que a gente, através do nosso mandato parlamentar, a gente possa trazer esses temas que são relevantes para a nossa comunidade, em especial para a comunidade escolar, né? Então, muito obrigada, assim, pela tua participação. A gente tem muita gratidão pelas considerações que tu traz aqui para nós em relação a esse tema da saúde mental na escola. Obrigada. Vereadora